Bom, eu comecei a ler, acho que como grande parte dos meninos da minha geração, lendo Monteiro Lobato. Isso muito pequeno. Antes disso, tem um momento anterior, tenho ainda hoje, está velhinha, uma tia que é solteira e desde muito pequeno ela ia lá em casa quase toda noite me ler contos de fada. Não era eu que lia, mas foi um hábito que durou anos e que eu acho que foi uma coisa muito importante no despertar da minha imaginação e no despertar do meu gosto por narrativas. Depois disso, eu descobri, em torno dos 8 anos, os livros, 7, 8 anos. Aos 9 anos, eu li o Robinson Crusoe, e que foi um romance, foi o primeiro romance que eu li na vida, e foi um romance que me impactou, que me enlouqueceu. Eu reli várias vezes seguidas, não parava de ler, me identifiquei completamente com Robinson. Até no momento, estou terminando de escrever um ensaio sobre esse livro. E é engraçado que hoje, com 61 anos, eu estou escrevendo um ensaio sobre... É um livro muito pessoal, sobre essa leitura que eu fiz aos 9 anos de idade, quer dizer, meio século atrás, do primeiro romance da minha vida, né? Bom, a partir daí, no colégio começou a cair na minha mão, através de antologias e tal, muito livro de poesia. E eu comecei, então, a me aproximar muito dos poetas. Eu li muito Drummond, lia Bandeira, especialmente, João Cabral, que era considerado um poeta muito difícil, especialmente para garotos pequenos, e eu lia com a maior paixão. O João Cabral me emocionava. Isso as pessoas até hoje dizem, mas como? É um poeta duro, um poeta racional, e era um poeta que me emocionava. E também ali em torno dos 11, 12 anos, comecei a descobrir outras narrativas. Tudo por acaso. Por exemplo, um dia chegou na minha mão um exemplar da Metamorfose, do Kafka. Eu devia ter uns 12 anos. Eu li e fiquei completamente impactado com esse livro. Eu comecei a ler literatura brasileira, descobri o Fernando Pessoa. Entre os brasileiros, eu descobri o Machado, se bem que não chegou a ser uma paixão muito cedo, o Machado já foi uma paixão mais tardia. Nessa época eu não sintonizava muito com ele. Eu acho que essa época de formação, para mim, ela é basicamente uma época marcada, tirando o Robinson Crusoe e o Kafka, ela é basicamente marcada pela minha paixão pela poesia, especialmente a poesia brasileira do século XX. A Cecília, o Jorge Lima, eu começava a ler em antologias e depois ia atrás dos livros nas livrarias. E como eu era um menino muito solitário, me sentia como o Robinson Crusoe, quer dizer, numa ilha deserta, eu me sentia assim, quer dizer, eu me achava incompreendido, eu não tinha amigos, eu vivia sozinho, eu achava que a minha família não me entendia, e eu me identifiquei com esse cara perdido na ilha deserta, completamente isolado, tendo que se virar do nada. E eu me agarrei muito na literatura, quer dizer, eu acho que a literatura nesse período, ela teve, sei lá se eu posso dizer assim, mas até uma função terapêutica para mim. Ela me salvou dessa solidão muito grande que eu tinha quando menino. Eu fui um menino muito solitário e ela era o meu ponto de apoio para viver. Eu acho que o impacto definitivo eu tive aos 18 para 19 anos, quando caiu na minha mão o primeiro livro que eu li da Clarice, que é A Paixão Segundo GH, que até hoje é o livro que eu considero o livro mais importante dela, e é um livro que eu considero a narrativa mais importante da literatura brasileira no século XX. Eu tenho uma paixão imensa por esse livro, já li 500 vezes, já dei oficina, já fiz ciclos de leitura, estou sempre relendo. E quando caiu esse livro na minha mão, foi por acaso também, era um exemplar que era da minha irmã, eu peguei por acaso para ler, nem sabia quem era Clarice Lispector, e quando eu terminei a primeira leitura, eu caí doente. E eu adoeci desse livro, isso que é a coisa mais impressionante. Eu realmente adoeci do livro. O livro, ele me causou uma perturbação tão grande,
deslocou de tal maneira a minha maneira de olhar o mundo, as minhas sensações, me fez encarar as coisas de uma forma tão diferente de que eu jamais poderia imaginar que era possível se encarar as coisas, que eu não suportei aquilo e fiquei de cama mesmo. Tive o que na época foi dito que era uma virose, que era essas coisas que o médico diz que não sabe o que é, mas eu sabia o tempo todo. Evidentemente não disse isso para ninguém, porque eu ia achar que eu estava de piada ou que eu estava enlouquecendo, mas eu sabia o tempo todo que eu tinha adoecido desse livro. Depois que eu me recuperei desse primeiro impacto, eu voltei a ler. Naquela época eu reli várias vezes e li fazendo marcações. E aí, claro, comecei a procurar outros livros da Clarice para ler. E eu tenho a impressão que foi nesse momento que não só se consolidou em mim o leitor, mas também se consolidou o desejo de escrever. Foi nesse momento, nesse encontro com a Clarice, aos 18 para 19 anos. Tanto que ela hoje, até hoje, ela é uma escritora crucial para mim, que eu estou sempre retrabalhando, sempre relendo, sempre perto da obra dela. Eu, em geral, eu tenho um problema muito grave com a maneira como a literatura é ensinada nas escolas, e mesmo na universidade, né? Na universidade, hoje, tem um predomínio da teoria. Você é capaz de ler 10 ensaios sobre Machado de Assis e não ler Machado de Assis. É o máximo da deformação e o máximo do esforço que se faz para afastar o aluno do texto mesmo. Agora, para os garotos, eu tenho a impressão que se ensina a literatura de uma forma muito solene, né? Por exemplo, os garotos, você dá Castro Alves para um garoto ler. Eu lia Castro Alves aos 11, 12 anos e chorava lendo Castro Alves. Mas eu consegui estabelecer uma relação pessoal com ele, por mim, pelo meu jeito de ser, pela minha cabeça. Mas, em geral, quando você dá Castro Alves hoje para os garotos lerem, o que acontece? Os garotos imediatamente pensam nesses bustos de bronze que tem nas praças do Castro Alves. Toda cidade grande praticamente tem uma praça Castro Alves, tem um busto de bronze no meio, cheio de pombo em cima da cabeça. O garoto pensa no Castro Alves, ou pensa no Machado, pensa no Essa, pensa no Pessoa, como pessoas mortas. E o importante é você mostrar para os garotos que a literatura não é uma coisa morta, que a literatura é uma coisa viva, muito viva, tem a ver com a sua visão, com a sua experiência pessoal. E muito importante também é não ensinar através de regras, porque a arte em geral, a literatura não tem regra, quer dizer, não existe a maneira certa de ler e a maneira errada de ler. O que você tem que incentivar é que o aluno leia da sua maneira, descubra a sua maneira pessoal de se aproximar, de se envolver e de se apaixonar por aquele texto ou por aquele autor, né? Mas normalmente se faz o contrário. Tenta-se doutrinar os garotos através de regras, de apostilas, de certo e errado, de múltiplas escolhas. Isso tudo só afasta os garotos da literatura. A questão principal é despertar paixão. O professor, ele tem que ser um sedutor. Ele só não pode seduzir o aluno sexualmente. É o único tabu para mim. Tirando esse tabu, ele tem que usar todas as técnicas para seduzir o aluno, para ganhar o aluno para as coisas que ele está transmitindo, para a transmissão que ele dá. E a literatura, ela só chega ao aluno através da paixão, não tem outro caminho. Bom, eu vou ler um trecho de A Paixão Segundo GH, esse livro que tanto me marcou aos 18 para 19 anos de idade. É um trecho da página 94 dessa edição que eu tenho aqui da Nova Fronteira. Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo e que é linha subrepetícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir, que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha do mistério. Mistério e fogo, que é a respiração do mundo.
E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Não era usando como instrumento nenhum de meus atributos que eu estava atingindo o misterioso fogo manso daquilo que é um plasma. Foi exatamente tirando de mim todos os atributos e indo apenas com minhas entranhas vivas. Para ter chegado a isso, eu abandonava a minha organização humana, para entrar nessa coisa monstruosa que é a minha neutralidade viva.